Bem, vamos então retomar. Nós terminamos a aula passada dizendo que iríamos começar a discutir então esse conceito de patogenicidade. E o que significa patogenicidade? Patogenicidade é uma resultante de duas propriedades, uma do micro-organismo, uma do hospedeiro. Ou seja, a patogenicidade nada mais é do que uma resultante entre a virulência do micro-organismo e a resistência do hospedeiro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que um micro-organismo ele pode ter uma série de atributos, uma série de propriedades, falando mais adequadamente, ele pode ter uma série de genes que codificam proteínas, por exemplo, toxinas, que são proteínas que vão causar dano, ou a princípio elas têm todo um potencial para causar dano numa célula hospedeira. No entanto, existem situações onde, apesar do micro-organismo apresentar esse potencial genético, a doença não é manifestada. O indivíduo, por quê? Porque o indivíduo tem resistência a esses agentes, a esses fatores de virulência. Então, existe um caso clássico, que é da Mary Salmonella, da Maria Salmonella, que era uma mulher, eu vou comentar isso quando eu falar na aula de enterobactérias. Ela era uma cozinheira nos Estados Unidos, onde ela acabou, se eu não me engano, nos Estados Unidos, eu não tenho certeza, acho que é nos Estados Unidos. Ela era portadora da Salmonella typhi, que é uma bactéria gram-negativa que causa doença, ela causa quadros de diarreia, às vezes graves, e a Mary era portadora dessa Salmonella, e, no entanto, ela não tinha manifestação qualquer da doença, ou seja, a bactéria tinha a virulência, a Salmonella tem seus fatores de virulência, no entanto, no caso desse exemplo, a Mary era resistente a esses fatores de virulência, e com isso, então, a patogenicidade não era manifestada. Então, é isso que nós vamos discutir nessa aula. Quem são os fatores de virulência e quem são fatores de resistência? Na realidade, o enfoque da disciplina principal é análise dos fatores de virulência dos diferentes micro-organismos, dos diferentes agentes de doenças infecciosas. E de uma maneira bastante global, de uma maneira bastante genérica, nós vamos dizer o quê? O que são considerados fatores de virulência? Em primeiro lugar, a capacidade de um micro-organismo se aderir a uma célula. Se eu tenho um micro-organismo que ele entra no nosso corpo e ele não consegue se aderir, seja as nossas células, seja as células, outras células microbianas já aderidas, esse organismo provavelmente vai ser eliminado por alguma secreção. Então, é considerado um fator de virulência a capacidade de aderir a uma célula. Além disso, micro-organismos, quando eles conseguem romper as barreiras teciduais naturais, isso é muito importante. Por quê? Porque agora ele vai ter acesso a tecidos mais profundos, agora ele vai poder invadir, ele pode eventualmente cair na corrente circulatória e se disseminar para outros órgãos, para outras regiões do corpo. Então, isso também é considerado um fator de virulência. Se ele tem mecanismos onde ele consegue evadir a resposta de resistência do seu hospedeiro, é claro que isso é uma vantagem para ele. Então, vamos lembrar da microbásica. Se um micro-organismo tem cápsula, essa cápsula o esconde do sistema imunológico. Por quê? Porque essa cápsula é de natureza geralmente polissacarídica e composta, na verdade, por açúcares que nós temos em nossas células. Então, aquela cápsula muitas vezes não é reconhecida como um antígeno. Com isso, o micro-organismo ele vai fugir do nosso sistema imunológico. O fato dele poder causar dano às nossas células, dano aos tecidos, isso é um fator de virulência. Por quê? Porque muitas vezes você tem uma reação inflamatória, que é uma resposta de resistência, cuja finalidade, a princípio, é circunscrever, é fechar o micro-organismo, fechar aquele agente invasor, tá? E não deixá-lo disseminar. Muitas vezes isso pode ser interessante para o micro-organismo. Muitas vezes micro-organismos são capazes de sobreviver à fagocitose. Então, isso também é considerado vantajoso para um agente de doenças infecciosas.
como eu já mencionei nas 2 aulas anteriores, isso aqui é um fator que é crucial hoje em dia, que é a resistência aos antimicrobianos, e é considerado também como um fator de virulência a capacidade que os micro-organismos têm de fazer transferência horizontal de genes. Por quê? Porque que genes podem estar sendo transferidos? Genes que conferem, por exemplo, a síntese de toxinas, a síntese de adesinas, a síntese de enzimas citolíticas. Então, são genes classicamente associados à virulência, mas eu tenho também genes de resistência a antimicrobianos, genes que codificam enzimas que vão degradar um antibiótico, genes que codificam enzimas que vão modificar o antibiótico, ou seja, isso indiretamente está favorecendo a virulência. Por outro lado, o que é considerado resistência? A resistência nada mais é do que a resposta imune inata. Então, as barreiras físicas que nós temos, o fato da gente ter gordura na nossa pele, a gordura da pele faz com que o pH da superfície da pele fique um pouco mais ácido, nem todos os micro-organismos gostam de pHs mais ácidos, então isso é considerado uma resposta imune inata. Tá? O movimento ciliar que vai mover, trazer o muco das vias respiratórias superiores, auxiliando então a remoção de micro-organismos. Isso é considerado resposta imune inata, ou seja, é uma resposta imune inespecífica, é uma resposta onde você não tem células dirigidas a um determinado micro-organismo, é um mecanismo global, é de remoção, de dificultar a invasão desses micro-organismos de uma maneira inespecífica. E nós temos também a resposta imune adaptativa ou específica, que nesse caso é voltada contra determinados antígenos, determinados organismos, em última análise. Muito bem. Aqui, então, a gente tem um quadro onde a gente pode começar a entender por que alguns micro-organismos causam doenças diferentes de outros micro-organismos. Porque, na verdade, a gente pode classificar, isso é bem global, isso é bem genérico, mas a gente pode classificar os organismos com 2 tipos de poderes. Um que a gente vai chamar de poder invasor. Então, é quando o micro-organismo ele é capaz de se aderir à mucosa e ele é capaz de invadir esses tecidos e colonizar e se multiplicar. Então, na verdade, esse micro-organismo ele vai destruindo aquelas células das adjacências onde ele se aderiu, onde ele começou a invadir, e com isso ele consegue ir cada vez mais invadindo mais profundamente, ele pode invadir e se espalhar num determinado sítio, ou em alguns lugares ele pode, em algumas situações, ele pode ir para sítios mais distantes. Isso a gente chama de poder invasor. O que é o poder toxigênico? O poder toxigênico é quando, na realidade, um micro-organismo ele é capaz de penetrar no nosso corpo, só que muitas vezes no local onde ele começou a sua colonização, ele pode sintetizar toxinas. Então, eu vou dar um exemplo clássico, o tétano. No caso do tétano, muitas vezes, o que pode acontecer? Você pode furar o seu pé com um prego que tinha esporos da bactéria, porque a bactéria que causa o tétano, o Clostridium tetani, ela é um bacilo gram-positivo que tem a capacidade de formar esporos. Então, você se contamina com aquele esporo, o esporo tendo a possibilidade de germinar neste processo, no caso do tétano, durante a germinação do esporo para originar a bactéria, a forma vegetativa, é produzida a toxina tetânica, que vai ter uma ação na realidade em termos de sistema nervoso. A pessoa vai começar a ter manifestações de contração muscular. Nós vamos discutir isso já mais para frente nessa aula. Então, isso é um poder onde, na verdade, é a toxina. Existem outras situações onde, por exemplo, você pode ter uma intoxicação alimentar. Muitas vezes a bactéria pode até ter sido morta pela cocção do alimento, mas ela produziu a toxina. Se for uma toxina termorresistente, a doença, a manifestação está sendo causada não mais pelo micro-organismo, mas sim pela sua toxina. Então, a gente teria um poder invasor, um poder toxigênico, e o problema é que existem bactérias, o próprio Staphylococcus aureus é o maior exemplo disso, que tem tanto poder invasor quanto poder toxigênico. Então, isso seria
em última análise, a manifestação da virulência de um micro-organismo. E o que é isso? Como é que a gente pode esmiuçar e dar um exemplo? Eu vou falar mais rapidamente, porque em cada aula de cada grupo microbiano nós vamos detalhar um pouco melhor. Mas de uma maneira bem global e fazendo uma revisão do que a gente viu na microbiologia médica, o que é um poder colonizador? O que é um poder de invasão? Desculpe, um poder de invasão. Na verdade, você ter a capacidade de se aderir, como você se adere, como o micro-organismo se adere. Ele consegue se aderir, seja porque ele tem fímbrias, se vocês lembrarem, as fímbrias eram aquelas estruturas em cuja superfície, em cuja ponta, geralmente, eu tinha moléculas chamadas adesinas. No entanto, eu tenho adesinas também que não estão em fímbrias, então por isso está colocado aqui adesinas fimbriais ou afimbriais. Eu posso ter proteínas da parede celular que reconhecem açúcares na superfície de células. A cápsula é uma estrutura que permite muitas vezes a célula aderir. Nós sabemos que em alguns casos flagelos permitem a adesão de bactérias à superfície. Então, o que a gente tem aqui é uma microscopia eletrônica colorizada de uma série de bacilos e vejam como eles estão aderidos à superfície dessas células e muitas vezes a gente vê estruturas que parecem que estão fazendo uma rede, auxiliando a essa agregação. Então, isso aqui é um exemplo clássico de um potencial colonizador. Aqui nós temos um esquema simplesmente mostrando um patógeno com as suas adesinas que reconhecem receptores na superfície de células. Além disso, ele aderiu. Agora, o ideal para um micro-organismo é se ele consegue começar a penetrar no corpo do seu hospedeiro. E eu posso ter, então, uma invasão causada simplesmente de uma forma passiva. Imaginem um corte, imaginem uma lesão, você está puxando uma pele e você faz um ferimento na sua pele. Então, isso a gente considera uma invasão passiva por um traumatismo qualquer. Ou não, ou eu tenho alguns micro-organismos que são capazes de secretar enzimas, são capazes de secretar compostos que vão romper a integridade celular, podem promover um afrouxamento entre esse contato das células, facilitando com que ele penetre entre as células, ou não. Existem situações onde o micro-organismo secreta alguns compostos que promovem rearranjos no citoesqueleto da célula hospedeira e favorecem, então, agora a entrada desse micro-organismo por endocitose. Então, a gente está vendo aqui células de salmonela que estão promovendo alterações na superfície da membrana plasmática da célula hospedeira, forçando a sua entrada nas células hospedeiras. Então, isso seria um poder de invasão, e agora qual é o caminho, a princípio, que esse micro-organismo pode tomar? Se ele começar a secretar proteínas do tipo enzimas citolíticas, DNases, lipases que vão degradar a membrana citoplasmática da célula hospedeira, ela vai começar a se disseminar. E ela pode se disseminar entre as células, ela pode se disseminar atravessando células, ela pode se disseminar porque ela atingiu a circulação linfática ou sanguínea. Então, isso é, a grosso modo, o que seria um poder invasor. E o que é um potencial toxigênico? É o potencial de secretar, produzir, não obrigatoriamente secretar, mas você apresentar toxinas, você possuir toxinas. E eu estou dizendo que não é obrigatoriamente secretar, por quê? Porque nós temos que lembrar de bactérias gram-negativas. Bactérias gram-negativas têm na sua parede celular o lipopolissacarídeo LPS, que tem um outro nome, ele é chamado muitas vezes de endotoxina. Lembrem-se, eu vou mostrar um esquema. O LPS, ele faz parte do folheto externo da membrana externa. E esse LPS, ele é inflamatório, ele causa reações inflamatórias, então ele é considerado uma endotoxina. Por quê? Porque faz parte da célula, ele não é um composto que é secretado. Nós já temos as exotoxinas, que são toxinas que são produzidas e são secretadas, e elas são classificadas de várias maneiras. Eu posso ter, de acordo com a atividade delas, a gente pode chamar de citotoxinas, quando elas destroem células, neurotoxinas, quando elas têm um papel no sistema nervoso,
enterotoxinas quando elas causam doença, quando elas causam quadros, por exemplo, de diarreia ou de vômito. Eu posso ter toxinas classificadas agora de acordo com o seu mecanismo de ação. Nós vamos ver muito isso, toxinas do tipo AB, são toxinas que são compostas por duas porções, uma porção da molécula é para adesão, tá? Então, o B é de binding, ligação em inglês, é a adesão dessa toxina à célula, e a outra porção da toxina, que é a porção ativa, vai ser responsável pela manifestação do dano. Eu tenho toxinas que formam poros em membrana, eu tenho toxinas que funcionam como superantígenos, são toxinas que estimulam uma resposta imunológica completamente desbalanceada, que acaba sendo danosa para a célula hospedeira. O que auxilia ainda no potencial toxigênico? Eu tenho, então, para secretar essas toxinas, secretar esses fatores de virulência, eu tenho diferentes tipos de sistemas que vão favorecer a secreção. E eu tenho também considerado como potencial toxigênico uma série de enzimas que são secretadas e que causam dano. Na realidade, eu considero muito difícil separar, classificar o que é uma toxina e o que é uma enzima, tá? A definição de toxina é uma definição muito vaga, é qualquer composto que é produzido por uma célula, geralmente secretado por uma célula, que causa dano em um outro tipo celular. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho enzimas que fazem isso. Então, classicamente, a gente fala em enzimas e toxinas, mas em termos de mecanismo de ação, são muito parecidos. Então, vejam só. A primeira toxina que foi classificada, que foi descrita em 1888, a toxina diftérica, tá? É uma toxina que ela tem um potencial de inibir a síntese proteica de eucariotos. Então, é uma toxina que acaba matando a célula por inibir a síntese de proteínas. E ela foi caracterizada por dois pesquisadores, o Hu e o Yersin, que acabou dando o nome da bactéria que causa peste, a Yersinia pestis, tá? Mas eles aqui estavam caracterizando um fator de virulência que é a toxina diftérica. Então, por exemplo, a difteria é um tipo de doença onde ela é essencialmente causada por uma toxina que destrói a célula eucariótica porque inibe a síntese de proteínas. Muito bem, então aqui, como eu falei para vocês, as toxinas elas podem ser classificadas por várias maneiras. Se ela é endo, é interna, ela faz parte do corpo da célula, exo é uma toxina que é secretada. A gente pode classificar pela sua natureza química, em proteínas ou não. A gente aqui tem algumas toxinas que são classificadas de acordo com o seu alvo, tá? Então, existem várias nomenclaturas, não é isso que interessa no sentido, vamos decorar o que é isso. Não, é importante a gente entender o papel dessas toxinas. Então, vejam, só para a gente relembrar da microbiologia básica, isso é um esquema de uma célula gram-negativa, a superfície de uma célula gram-negativa, onde eu tenho a membrana externa, lembrem-se, a membrana externa é uma bicamada lipídica, só que a face externa da membrana externa é formada por LPS, sendo que o lipídio A é que é a porção tóxica, é a porção que gera e que promove uma reação inflamatória. Então, está aqui o esquema, o lipídio A e a porção polissacarídica, em amarelo o lipídio A, ele é tóxico, ele é que gera reações inflamatórias, embora esses polissacarídeos possam estimular o sistema imunológico, tá? Então, o que acontece? As endotoxinas, elas são totalmente inespecíficas, elas promovem uma reação inflamatória, elas geralmente têm baixa potência, elas não são, a toxicidade delas não é tão elevada, exceto em casos onde vocês tenham uma infecção maciça por gram-negativos e uma lise maciça dessas células. Por quê? Porque aí todas essas células vão expor o seu lipídio A, expor a sua endotoxina, e você vai ter uma reação inflamatória sistêmica muito intensa que vai poder gerar uma queda da sua pressão arterial e eventualmente a pessoa entra em choque, ok? O que vai acontecer então? Está aqui, uma bactéria gram-negativa, ela pode vir a ser fagocitada, ela vai ser degradada, isso vai estimular
o sistema imune a produzir uma série de citocinas, e essas citocinas, dependendo do tipo de citocinas, elas podem induzir a febre também. É diferente quando a gente compara endotoxinas e exotoxinas, porque as exotoxinas são de natureza proteica, elas são bem mais específicas no sentido de determinados tipos celulares vão ser afetados e são muito potentes. Aqui estão comparando algumas toxinas, estão aqui a toxina do botulismo, a toxina tetânica, uma toxina produzida por Shigella, que causa uma disenteria bastante grave, a toxina diftérica aqui, e vejam, estão comparando a potência dessas toxinas com outros compostos, por exemplo, como a estricnina, como a endotoxina, e aqui o veneno de cobra, na verdade, é aquela cobra, não é qualquer cobra, é o nome dado, se eu não me engano, a naja, tá? Em inglês chama-se cobra. Então, olhem só, é só para comparar, a dose tóxica, tá, para diferentes hospedeiros está na faixa de 10 a menos 8 a 10 a menos 6 miligramas para cada uma dessas toxinas, ela ser tóxica para os seus respectivos hospedeiros. Então, vejam, a toxina botulínica 0,8 vezes 10 a menos 8 miligramas é tóxica para um camundongo, enquanto que, vejam, aqui a concentração é agora de 3 vezes 10 a 6 miligramas, 3 vezes 10 a 7 miligramas e 3 vezes 10 a quinta miligramas para ser tóxica para o mesmo hospedeiro. Então, a gente percebe que as toxinas, as exotoxinas, são altamente potentes. Basta a gente comparar nesse quadro. E quais são os mecanismos de ação dessas toxinas? Elas têm 4 principais mecanismos de ação, que são danos à membrana citoplasmática ou à própria matriz extracelular, inibição da síntese proteica, inibição da liberação de neurotransmissores que vão manifestar-se de maneira bastante intensa e, eventualmente, uma alteração ou uma ativação inadequada da resposta imunológica. Então, nós temos aqui, por exemplo, toxinas que causam danos à membrana citoplasmática. Elas podem, por exemplo, se inserir na membrana plasmática formando um poro e com isso você desregula completamente o equilíbrio osmótico de uma célula. A gente tem algumas toxinas que são capazes de se ligar à membrana plasmática e alterar a arquitetura da membrana plasmática, a estrutura tridimensional, e com isso você pode deixar a membrana citoplasmática mais instável, mais fragilizada, e de novo você pode ter um desequilíbrio osmótico. A gente tem, por exemplo, algumas toxinas que ativam, que podem facilitar a disseminação do micro-organismo, como? Porque elas são, por exemplo, elas têm atividade de fosfolipase. Então, na realidade, ela é uma enzima que ela vai degradar, vai desestabilizar completamente a membrana citoplasmática. Por quê? Porque ela destrói, ela degrada fosfolipídios que são comuns em membrana citoplasmática. E como eu falei, tem toxinas que formam poros. Aqui está o esquema, nós vamos ver isso melhor numa aula de Staphylococcus. Então, aqui está um exemplo de uma toxina que vai formar uma estrutura que gera um poro na membrana citoplasmática. Eu não vou entrar em detalhes, porque na aula de Staphylococcus a gente vai discutir. O que são toxinas do tipo AB? A toxina diftérica é um principal exemplo, eu já falei com vocês, ela inibe a síntese de proteínas, nós vamos também discutir isso na aula específica. Mas o que é uma toxina AB? Uma toxina B é uma toxina, como eu disse, que ela é formada por 2 porções, chamadas de A, que é a porção ativa, e a B, de ligação. Então, essa toxina é produzida, muitas vezes ela pode ter mais de uma subunidade, A ou B, mas de qualquer forma, a subunidade B é a subunidade responsável pelo reconhecimento do receptor na superfície da célula, e a maneira como essa toxina vai entrar pode ser de várias formas, na realidade. Eu posso ter a endocitose, por exemplo, da porção da toxina completa, e dentro do endossomo é que, na verdade, do fagolisossomo pelo pH ácido, muitas vezes pode haver a clivagem e a separação da porção A, que aí, então, é liberada e vai ter a sua atividade. Aqui tem um esquema. Eu achei que tinha um esquema aqui
mostrando uma outra maneira de apresentar essa entrada. Então, na realidade, a porção B é a porção responsável pela ligação e a porção A é ativa. Isso é um exemplo da toxina diftérica, onde eu vou explicar melhor na aula de difteria propriamente dita, na aula de bacilos gram-positivos, mas aqui é só para mostrar a lesão da difteria. Isso aqui é um tecido cicatricial que está sendo formado em decorrência da destruição. E o porquê que acontece isso? Essa toxina diftérica, ela bloqueia a tradução de células eucarióticas porque ela se liga, na realidade, a um fator de elongação da síntese proteica. Se ligando ao fator de elongação, ele não se liga mais ao RNA transportador e com isso você bloqueia completamente a tradução. Na verdade, a gente vai discutir também outros tipos de toxinas, neurotoxinas, a botulínica e a tetânica, tá? Que vão causar quadros de contração ou de relaxamento muscular. Eu não vou entrar em detalhes, mas é essencialmente impedindo o mecanismo de ação delas, é porque elas inibem a liberação de mediadores. Então, a gente tem neurotransmissores que precisam ser liberados nas junções sinápticas para quê? Para passar o sinal. E o que as toxinas fazem é não deixar esses mediadores passarem, e com isso a célula, então, ela não reconhece que ela precisa mudar o seu comportamento, seja fazendo contração muscular, seja fazendo relaxamento. Isso vai ser discutido também em aulas futuras. E para finalizar, os superantígenos, o que acontece? Os superantígenos, você vai ter uma resposta imunológica completamente exacerbada. Por quê? Porque quando você tem uma apresentação normal, a apresentação de um antígeno normal, o que acontece? Esse antígeno vai ser processado em determinados tipos celulares que vão apresentar esse antígeno, por exemplo, para células T, e essas células T vão começar a se proliferar. Por quê? Porque esse antígeno foi reconhecido por uma subpopulação de células T, tá? Só que o que um superantígeno faz? Ele tem o nome de superantígeno porque, ao invés dele ser processado e apresentado no local certo pela célula, na verdade, ele é apresentado de uma maneira inespecífica. Qualquer célula T que ela pode vir a interagir com esse antígeno e você tem, então, uma produção, uma proliferação exacerbada, porque enquanto aqui a interação do antígeno com o receptor de célula T é específico, aqui é totalmente inespecífico. Então, você tem uma super proliferação de células T, por exemplo, e eu tenho uma produção excessiva de citocinas, ok? E com isso você pode ter uma reação totalmente danosa ao hospedeiro, ok? Esse é um assunto para ilhas genômicas, é um assunto que eu vou apresentar em uma outra aula. O que eu gostaria de mostrar para vocês nessa aula era deixar claro quais são os principais fatores de virulência que os micro-organismos podem apresentar. E, para encerrar rapidamente, eu só queria mostrar para vocês o que é a resistência. Então, a resistência, como eu disse, a imunidade inata é uma resistência que nós consideramos inespecífica, que são o quê? São as nossas barreiras mecânicas, como eu já disse, movimento ciliar, pele, mucosa. Eu posso ter vários fatores humorais, ou seja, muitas vezes compostos que estão solúveis. Por exemplo, o ácido clorídrico do estômago, são pouquíssimos os micro-organismos capazes de resistir. Eu tenho a lisozima presente na lágrima, presente na saliva, ok? E eu tenho os fagócitos, por exemplo, as células fagocitárias, que vão muitas vezes fagocitar de uma maneira inespecífica. Já a resistência específica, que é chamada de imunidade adquirida, vai ser dada por anticorpos, que é chamada imunidade humoral, e linfócitos T reativos, que é a chamada imunidade celular, ok? Então, com isso, a gente encerra essa visão sobre o que é a patogenicidade, que é nada mais, nada menos do que a interação entre a virulência do micro-organismo e a resistência do hospedeiro. Muito obrigada.